Olá pessoal, meu nome é João Batista, eu sou procurador do Estado do Tocantins, já fui auditor tributário do Distrito Federal, já fui procurador da Fazenda Nacional, também tive uma passagem no Ministério Público do Estado de São Paulo como promotor de justiça substituto, e o objetivo desses vídeos é compartilhar um pouco da minha experiência, algumas dicas em relação à preparação para concurso público, especificamente o concurso aqui do Estado do Tocantins para procurador do Estado. Eu já fiz outros 2 vídeos. No primeiro vídeo eu faço um apanhado geral a respeito do concurso, dou algumas dicas iniciais em relação à preparação para esses últimos dias que precedem a prova objetiva. Fiz um segundo vídeo me detendo em relação a uma parte das disciplinas que serão cobradas na prova objetiva. Tentei frisar uns pontos que eu acredito que são importantes para esta reta final e sempre frisando a questão de você responder, resolver muitas questões, o máximo que você puder. Sobretudo, nessa reta final, procure provas da FCC e tente respondê-las. As últimas provas, as provas mais recentes, as provas de procurador do Estado, procurador do município. Se você tiver alguma dificuldade em encontrar essas provas, eu tenho provas da minha época, da época que eu fiz o concurso aqui de procurador do Estado de Tocantins, e posso lhe ceder facilmente. Manda um e-mail para mim que eu repasso essas provas para você, com cortesia, e você vai poder ter mais um material para a sua preparação. Mas enfim, a gente vai continuar agora nesse vídeo falando das demais disciplinas do concurso. E agora a gente começa com Direito Ambiental. Direito Ambiental, sempre frisando, a minha opinião, se eu fosse me preparar para essa prova do dia 2 de novembro. Direito Ambiental, leitura do artigo 225 da Constituição. Ler e reler esse artigo da Constituição. Era o que eu fazia quando eu me preparava e estudava Direito Ambiental. Leitura e estudo dos princípios de Direito Ambiental. É uma outra dica valiosíssima. Os princípios podem lhe salvar em algumas questões. Você seguir os princípios do direito ambiental podem lhe fazer ganhar aí alguns pontinhos na hora da prova. Outra coisa, jurisprudência dos tribunais superiores. Você pega lá, como eu já venho frisando nos últimos vídeos, as súmulas do STJ organizadas por ramo do direito, você vai imprimir lá a de direito ambiental. Então, antes de você estudar a matéria de direito ambiental, você dá uma passada de olho nas súmulas do STJ em relação a direito ambiental. E também vai estudar lá na parte de temas repetitivos em direito ambiental, vai passar cada uma daquelas abas lá e vai ver qual é o entendimento do STJ. Se for preciso, se você não entender aquela síntese, que é geralmente uma frase que está lá nesse material do STJ, você dá uma clicada ali que vai aparecer a ementa do julgado logo embaixo e você vai ter acesso a uma compreensão maior, compreensão completa daquele tema e da forma como o STJ viu e como ele chegou àquele determinado entendimento. Certamente isso vai ser objeto de questão na área de direito ambiental. Não tenha dúvidas que o examinador vai explorar o conhecimento do candidato em relação a esses temas repetitivos. Muito cuidado com responsabilidade ambiental. É questão recorrente em prova de concurso. Seja prova de promotor, juiz, procurador do Estado, outras procuradorias de municípios, sempre o examinador cobra alguma coisa de responsabilidade civil em relação ao conhecimento do candidato, seja no que diz respeito ao que a lei diz, a Constituição diz, seja também no que diz respeito ao conhecimento da jurisprudência. Eu leria as leis que estão especificadas no edital, tomaria muito cuidado em relação à repartição de competências, Lei Complementar 140, qual é a competência do município, da União, dos estados, leria e releria a Lei Nacional de Política Ambiental,
tomaria cuidado, veria lá qual o tipo de responsabilidade que ela prevê, né, a responsabilidade solidária, como é que é a recuperação do dano, ela é integral, ela é parcial, né? E aí você vai ver a questão da prescrição, prescreve a questão do dano ambiental, qual é a responsabilidade do proprietário do imóvel que foi vendido, né, no que diz respeito à recuperação da área, né? Ele é responsável, quando é que ele é responsável pela recuperação de determinada área. Então tudo isso pode ser objeto de pergunta, de uma questão, e que o examinador vai pedir o seu conhecimento em relação a essa matéria. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, recursos hídricos. Então, todas essas leis aí, o examinador, a FCC, gosta de perguntar e testar o conhecimento do candidato em relação ao que está previsto nessas leis. Então, eu faria isso nessa reta final. E sempre o maior número de questões possíveis em relação a cada disciplina. No que diz respeito ao processo civil, quando eu fui fazer o concurso do Maranhão, para procurador do Estado do Maranhão, o CPC estava entrando em vigor. E o que eu fiz na época, né? Não tinha o conhecimento do conteúdo do Código de Processo Civil que estava surgindo, né? Estava entrando em vigor. Então eu li o código inteiro. Então lia determinado trecho do código, comprei um livro na época que saiu, né, com perguntas. Na verdade, esse livro tinha. Então eu lia uma parte do código e ia para as questões, para fixar o assunto, para ver se aquilo que eu li, né, eu conseguia aplicar ali nas questões, né? Por mais que aquelas questões, né, não fossem estilo FCC, mas me ajudaram muito a fixar o assunto. E na hora da prova, eu tirei uma pontuação razoável no que diz respeito ao processo civil. E a mesma coisa hoje. Se repete muito isso. É claro que as perguntas elas vão ficando mais sofisticadas. O examinador quer saber quais são as exceções. Então, você deve continuar se debruçando a ler e reler o Código de Processo Civil, dar uma atenção nas súmulas do STJ que são compatíveis com o CPC atual, né? Tem algumas súmulas lá que você vai notar que não, esse aqui o CPC ou já absorveu, ou então aquilo ali é incompatível com o CPC atual. Então você vê essas questões, honorários, a questão de quando determinadas matérias têm que ser remetidas de ofício para o tribunal, qual é o valor, né? Qual é o valor da União, qual é o valor do Estado, o chamado valor de alçada. Então, cada um desses pontos aí deve estar na sua memória, porque podem ser objetos de pergunta e o examinador gosta de embaralhar, confundir o candidato. E, enfim, testando, né, o conhecimento e a precisão do conhecimento do candidato. A Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, na parte lá de quando o Código prevê, né, faz esse diálogo com as ações coletivas, né, a partir do artigo 100 em diante, né, como é que é o trânsito em julgado. Então, todos aqueles detalhes lá, né, o que é uma ação coletiva lato sensu, estrito sensu, direitos difusos, né, direitos homogêneos, aquelas definições todas lá, né, devem ser objeto da sua atenção, que podem ser cobradas na parte de processo civil. Mandado de segurança, também, né, você deve se ater a isso, deve se ater também aos pontos do mandado de segurança, né, que falam a respeito da autoridade coatora. Então você deve privilegiar esses pontos. Por que eu falo isso, né? Porque são ações que são o cotidiano da Procuradoria do Estado, né? Ação, o mandado de segurança, né? Eventualmente as ações coletivas surgem, né? O pessoal que está na judicial, e até mesmo algumas surgem também. Eu estou na área tributária, né? Na área tributária também. Então são coisas do dia a dia do procurador. A parte de controle de constitucionalidade, também aquelas leis
referentes ao controle de constitucionalidade também devem ser objeto da sua atenção, de leitura, né? Quais são os prazos da Fazenda Pública quando ela está atuando, né, no controle de constitucionalidade. Ela ainda mantém assim o prazo em dobro ou o prazo é comum, né? Então você tem que se atentar para esses pontos para que você não seja pego na hora da prova, né? Perca questões na hora da prova. Direito previdenciário. O que é que eu faria no estudo de direito previdenciário? Leria a Constituição, né, artigo 40, ali, quando prevê a questão do regime próprio. Leria também a Constituição na parte lá de Seguridade Social, né, quando fala a respeito de previdência, saúde, assistência. Eu já estava olhando a provas passadas da FCC, que eles estavam perguntando a respeito dessa parceria entre a iniciativa privada, né, e o Estado no que diz respeito à prestação de saúde pública. Quando é que pode se dar essa parceria? A iniciativa privada pode ter algum tipo de participação na prestação de saúde pública? Então, lá tem toda essa previsão, né, fala a respeito dos contratos, né, fala a respeito até de participação de estrangeiros, né, de iniciativa de pessoa jurídica estrangeira na saúde pública. Então, isso também deve ser objeto da sua atenção, do seu estudo. Uma outra questão aqui, eu anotei em direito previdenciário, em relação à competência do Estado, né, na instituição das contribuições previdenciárias. Lá na Constituição, salvo engano, acho que o artigo 149, fala a respeito que o Estado pode instituir contribuição previdenciária, né, essa cobrança dos seus servidores para o custeio da sua seguridade. E lá fala que essa instituição dessa contribuição pode ser feita por lei ordinária e não precisa ser uma lei complementar. Então essa é uma filigrana, é uma mudança que pode ser feita no enunciado lá e que pode eventualmente pegar o candidato que não está atento a essa questão. Veja também temas de repercussão geral que foram definidos em relação à Previdência Social, do regime próprio, né, do regime dos militares. O tema 1177, que foi um tema mais recente, que gerou muitas ações no judiciário. Dê uma olhada nesse tema 1177, em relação à Previdência dos militares. Olhe também para a Lei 9.717, de 98, ela fala a respeito da organização dos regimes próprios, de como a União pode penalizar os estados que não estão seguindo aquelas diretrizes que foram estabelecidas pela Secretaria-Geral Previdenciária da União, né, que são diretrizes que visam equilibrar os orçamentos dos estados no que diz respeito à previdência dos seus servidores. Porque em muitos estados, em muitos lugares, os regimes previdenciários são deficitários. E tem toda uma preocupação, tanto do Estado como também da União, né, por meio dessa lei, na regularização desses passivos. Então, Lei 9.717, atenção para essa lei. É uma lei culta, né, mas de leitura obrigatória. Trabalho e processo do trabalho. Essa matéria aqui, essas duas matérias, né, eu tenho uma história em relação a elas. Eu me aprofundei, me debrucei sobre direito do trabalho, primeiro porque eu fiz o estágio na Procuradoria-Geral do Trabalho. Metade do meu período de estágio foi na Procuradoria-Geral do Trabalho e aí eu me debrucei bastante, né, sobre direito do trabalho. Mas, apesar disso tudo, eu fiz uma prova para procurador do estado do Piauí em 2008 e na segunda fase, né, eu estava bem classificado na primeira fase, né, já tinha passado para procurador da Fazenda Nacional, caiu uma questão de direito do trabalho e era justamente uma súmula. Era o conhecimento dessa súmula, se eu soubesse a súmula, era a resposta da questão que me levaria para outra fase, que era a fase de
de peças e que certamente não, né? Mas provavelmente eu lograria êxito, né? Eu estava muito bem colocado, eu fiquei em 8º lugar na primeira etapa da prova objetiva, né? Mas aí eu não sabia a resposta. E era uma súmula simples, acho que era a súmula 425 do TST. É aquela que fala a respeito de semana espanhola, que em uma semana o trabalhador, acho que ele trabalha 9 horas por dia e na semana seguinte ele trabalha menos. E a pergunta era se esse formato de jornada de trabalho era ou não legal, era ou não constitucional. E era só simplesmente saber a súmula, dizer o que a súmula dizia, né, que era legal e que o TST entendia como regular esse tipo de organização da jornada do trabalho. E, enfim, eu errei a questão, né, fiquei traumatizado depois, era um concurso que estava ali quase passando, né, eu acabei fazendo uma especialização em Direito do Trabalho, né, para ver como é que é as coisas, né, para tentar fazer uma espécie de terapia ali, para me tentar esquecer os fantasmas daquele concurso. Né? Então, eu depois senti muita mais facilidade em estudar Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. E por isso a minha dica é CLT, estudar a CLT seca. Ah, mas eu não entendo nada de CLT quando eu vejo lá a CLT, os temas que estão na CLT. Então dá um Google. Naquele ponto lá que você não entendeu um termo, algum instituto, dá um Google. Né? Ou então olha no livro, né? Mas é sem perder tempo. Lê a CLT, né? Lá do artigo 1º até o 558, quando fala a respeito dos sindicatos, né? da organização dos sindicatos, e depois lá a partir dos 700 alguma coisa, ou 600 melhor dizendo, quando começa a falar a respeito de processo de trabalho, né? Processo sumário, sumaríssimo, então você vai vendo ali a questão dos recursos, e aí você vai vendo essa organização, o prazo dos recursos, né? Que tipo de recurso que existe no processo do trabalho. Então tudo isso pode ser objeto de pergunta do examinador. Constituição também, leia o artigo 7º, leia o artigo 8º, memorize esses 2 artigos da Constituição que dizem respeito diretamente a direito do trabalho. E é claro, você vai ter que ler e reler súmulas do TST e as OJs. Mas à medida que você for lendo e relendo, você vai perceber que algumas parece que são mais importantes, parece que estão ali sinalizando, olha, me leia. Né? Então, você marca elas ali e também, quando você estiver fazendo questões, vai mostrar, sinalizar quais são aqueles assuntos de predileção do examinador. Por isso a importância de você ter provas passadas da Fundação Carlos Chagas, olhar na área de Direito do Trabalho o que é que o examinador estava cobrando, o que é que ele estava querendo que o candidato conhecesse. Então, são dicas que eu dou aí na parte de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. E aqui um presente final para você. Conhecimentos gerais que está no nosso edital. O que é que você vai fazer? Lá fala em História e Geografia do Tocantins. Você vai no Google e vai colocar lá, Professor Júnior Gel. Dá um Google, vai aparecer o material desse professor, né? Inclusive ele é um deputado estadual aqui do estado do Tocantins, e vai aparecer o material dele, resumido, preciso, que vai ser o material que você vai estudar. 1, 2, 3 horas você lê todo esse material, faz o seu ditado, conhece melhor o estado, conhece melhor a geografia do estado, a história do estado, e vai ser o suficiente para você certamente gabaritar as questões que vão ser cobradas em conhecimentos gerais. E se você quiser complementar com alguma coisa, você pesquisa, mas eu acredito que o material que é fornecido pelo professor Júnior Gel, gratuitamente pela internet, vai ser suficiente para você. E aqui eu volto a frisar, se você tiver dúvida, quiser precisando de alguma ajuda, né, algum material, né, que você esteja precisando, eu estou aqui disposto a lhe ajudar a compartilhar materiais que podem ser compartilhados, né, e eventualmente dar dicas. Né, vai ser o meu prazer, a minha alegria é a sua aprovação. Um abraço, boa sorte, muita fé, muita oração, que vai dar certo. 60 dias, se você, por exemplo, é servidor público, né, e está em dúvida e se dá esse gás na reta final,
faça isso. Se você tem alguma licença, se é possível, se você acredita que vai ser aprovado, né, faça isso. Eu fiz isso quando eu passei a primeira vez lá para procurador da Fazenda Nacional. Nessa época, para você ter uma noção, a primeira prova que foi aplicada, eu não passei, eu não atingi nem 50 pontos na primeira prova, mas ela foi anulada. Na hora que eu percebi que a prova foi anulada, eu tomei para mim como sendo um sinal dos céus. Eu pedi licença do trabalho, eu tinha lá direito a 3 meses de licença e dei o meu gás. Estudava de 8 da manhã a 10 da noite, 2 meses e meio assim. Selecionei aquelas disciplinas que eram principais, não estudei todas as disciplinas, mas estudei as disciplinas que cobriam 75% das questões da prova objetiva e dei o meu gás acreditando que seria possível. Né? É claro que a gente tem uns momentos de dúvida, de cansaço e tudo mais, mas vai em frente, que a gente sempre ganha com esse tipo de estudo. Por mais que a gente tenha dúvida, tenha os nossos medos, os nossos receios. Por isso, desse meu incentivo, desse meu esforço em relação a você, boa sorte para você, futuro procurador, procuradora do Estado do Tocantins. Um grande abraço.